Boa tarde, tá começando mais um NT Sul na telinha da sua TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. Bom começo de semana, muito obrigado pela companhia. Na edição de hoje eu vou receber aqui no estúdio a repórter Thelma Tomás e ela vai trazer respostas para algumas perguntas da nossa audiência no quadro Responde Aí. E você vai ver também, Chama Crioula foi acesa no final de semana em Cristal, na região sul do estado. Cavaleiros cachoeirenses estão trazendo a chama numa cavalgada que deve durar 9 dias. Paciente toca ukulele durante cirurgia no cérebro. O eletricista Eduardo Schweitzer Correia, de 28 anos, precisou se manter acordado durante o procedimento. Ei, pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui. Diversas atividades marcam a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla em todo o país. Aqui em Cachoeira do Sul, a APAI está fazendo um alerta para a inclusão. No quadro Educação, Denise Belladonna fala sobre os prejuízos de não conhecer as palavras e o significado delas. Tem criança com dificuldade para falar. E na entrevista do dia, um papo com a homenageada da Festa dos Livros de Cachoeira do Sul, Lair Vidal. Eu sou a maravilha das mãos de Deus. Cada ser humano que pisa nesse planeta é uma obra máxima do Criador. Com toda certeza. E você de casa pode participar com a gente. Tem aquele espaço reservado para você. Você pode mandar a sua mensagem, pode mandar uma informação, um recado, uma reclamação, uma boa notícia, um relato de uma história que acontece aí onde você está. O número do nosso WhatsApp é o 51997697129. Esse que está na telinha. Ou comente nas nossas transmissões ao vivo, no Facebook ou em nosso canal do YouTube. Vá participando, o NT Sul já está no ar. E a gente abre o NT Sul com esta imagem inusitada. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo. Um paciente tocando um instrumento durante cirurgia no cérebro. O eletricista Eduardo Schweitzer Correia, de 28 anos, precisou se manter acordado durante a cirurgia para tratar uma lesão no cérebro. A solução encontrada pelos médicos foi que ele tocasse um instrumento musical para que fosse possível acompanhar os movimentos e sua compreensão durante o procedimento, conforme o neurocirurgião Isaac Bertuol. Isso aconteceu no Hospital Bruno Borne, em Lajeado, no Rio Grande do Sul, na quinta-feira, e as imagens foram divulgadas no fim de semana, no perfil do hospital no Instagram. O ukulele é um instrumento semelhante a um cavaquinho. Esse procedimento foi inédito no Hospital de Lajeado e durou 6 horas. A cirurgia foi considerada um sucesso. O Eduardo Correia se recupera na unidade de tratamento intensivo do hospital. Uma história e tanto, né? Boa sorte para o Eduardo, boa recuperação, coragem, é o que a gente precisa para encarar mais uma semana que está começando. Pois bem, por falar em coragem, vamos responder agora as participações aqui da nossa audiência. Toda segunda-feira a gente conta com a participação aqui da nossa audiência, com as suas dúvidas, com as suas demandas. É hora do quadro Responde Aí. E quem vai trazer respostas hoje é Thelma Tomás. Tudo bem, Thelma? Tudo bom, Nunes? Tudo jóia? Em casa, um abraço para quem está acompanhando a gente. Hoje, o dia das respostas é comigo. Então, tá bem. Destacando para você que está em casa, quer participar com a gente, esse quadro, a gente ao longo da semana vai recebendo aqui as mensagens, né, Thelma, as demandas da nossa comunidade e vamos separando ali aquelas mensagens assim que realmente a gente precisa interferir um pouco mais, que a pessoa já bateu lá na porta da prefeitura e não conseguiu. Teve solução, a gente entra ali para dar uma força. Isso aí, tá na tela aí o número do WhatsApp, você então pode mandar também a sua mensagem, uma foto, um vídeo ou um áudio. E a gente vai deixando tudo isso reservado para segunda-feira trazer respostas aqui também. Vamos para a tela, Thelma? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos ver aqui a primeira participação, que é a mensagem da Rosane. Ela está perguntando sobre aquele projeto de arborização da RGE. A gente mostrou reportagem semana passada. Quais árvores serão plantadas no projeto de arborização proposto pela RGE? Responde aí. É isso aí. Eu fui buscar respostas, Rosane, e as árvores são as seguintes: cambuí,
quaresmeira e extremosa. Essas são as preferenciais dentro do leque que é ofertado pela Secretaria do Meio Ambiente em parceria com a RGE para fazer essa recomposição, né? Tira algumas árvores e faz a recomposição de a cada uma árvore retirada, 5 são plantadas. A preferência são por essas aqui. Elas alcançam, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, entre 10 e 12 metros de altura. Mas isso é o tamanho que ela alcança num ambiente de competição. Com o espaçamento correto, que é esse que a EGE propõe, né, ela reduz muito de tamanho. É a informação que eles nos trouxeram. Além disso, outra informação complementar é que essa altura é contada da ponta do galho, o que não causaria, então, grandes transtornos. Tudo isso vai ser milimetricamente calculado e pensado para evitar todos esses transtornos que a gente já viu acontecer aqui, né, Nunes? Que a gente conta, inclusive, para os telespectadores, caiu uma árvore, caiu um galho, às vezes dá aquele problema todo, como foi o caso das tipuanas, são lindas, são centenárias, mas já estavam com problema, precisavam realmente serem substituídas, né? É isso aí, agora não nos peçam para identificar essas árvores pelas ruas, que aí dá não problema, vai dar. Né, aí já vai ficar meio complicado, eu não vou poder dizer qual delas é a cambuí, quaresmeira ou extremosa. A gente vai dar uma estudada nos próximos dias, né, Nunes, para não passar vergonha aqui. Então tá certo, vamos aqui para a próxima mensagem da nossa audiência, que é a participação da Jussara Bittencourt. Na rua Orlando da Cunha Carlos, tem uma árvore plantada bem no meio do passeio público, impedindo as pessoas de utilizarem a calçada. Somos obrigados a andar no meio da rua, o que é perigoso. E temos uma foto aqui que a Jussara mandou. Olha aí, ó. Ela ocupa praticamente toda a extensão, né? E lá adiante tem mais uma, ó. Uma mesma situação, né? Então, quer dizer, daí as pessoas precisam andar ali pelo meio da rua. Obrigatoriamente tem que andar no meio da rua. E aí não dá, né? Isso aí não é uma coisa que a gente aconselhe ninguém a fazer. E aqui tem bastante trânsito na Orlando da Cunha Carlos. O que tem que ser feito, Jussara? Ninguém foge do protocolo geral da Prefeitura quando tem esse tipo de situação. Tem que chegar lá, informar que tem esse caso aí que precisa ser resolvido, aponta qual o local, descreve qual a situação e esse protocolo é encaminhado para a Secretaria de Meio Ambiente para que seja feita uma avaliação e tomadas as providências necessárias. No caso ali, a gente imagina que deve ser retirado, né, essa árvore dali, mas tem legislações ambientais que regulamentam esse tipo de ação, então o negócio aí no protocolo geral da Prefeitura, na Rua Moron, 1333, antigo fórum, fazer um registro lá e acompanhar o andamento por meio do número de protocolo. E é importante, né, Thelma, que o morador, quem é proprietário de uma residência, também fique atento, porque a calçada, a gente sempre gosta de enfatizar, né? É responsabilidade do proprietário. Então, quer dizer, na frente da minha casa, eu tenho que cuidar. Ainda tem que cuidar, não é só do portão para dentro, né? A parte da frente ali, onde compreende o teu terreno, é tua responsabilidade. Se foi plantado irregular, daí é uma situação que a Secretaria do Meio Ambiente também vai averiguar e vai tratar disso com o proprietário ali daquele terreno, mas o certo é que o passeio público é do transeunte, é da pessoa que precisa passar por ali, não ter que usar o meio da rua, como é o caso da Orlando da Cunha Carlos. Bem isso. Vamos para a tela, tem mais mensagens aqui, mais perguntas da nossa audiência. Agora aqui a pergunta da Luciane, foi uma mensagem que também chegou ao longo da semana, e ela destaca aqui o seguinte: na escola Sagrado Coração de Jesus, estão faltando professores, merendeiras, monitores, vice-diretora e auxiliares de limpeza. Quando a Secretaria de Educação vai tomar providências? Pergunta a Luciane. É uma situação complicada, né? Tá faltando tudo ali nessa escola Nossa Senhora da Conceição. A informação que eu tenho é a seguinte, com relação... Sagrado Coração de Jesus, perdão. Sagrado Coração de Jesus. Na verdade, a informação que a gente tem é a seguinte, a questão dos monitores, especialmente, ela já está judicializada. Tanto pela questão dos monitores para crianças com deficiência, que já é uma luta que a gente vem mostrando também aqui no NT Sul, não é de agora, já faz bastante tempo, que os pais lutam para ter esse atendimento especializado para os filhos, isso já está nas mãos do juizado da criança e do adolescente. Portanto, as medidas devem ser adotadas muito rapidamente, já que o município já foi oficiado. Com relação ao resto da composição do quadro da Sagrado Coração, a informação que eu tenho é a seguinte, direto da Secretaria de Educação. 2 servidores teriam sido já designados para atender
emergencialmente a escola. Um deles é um morador daquela localidade que vai ficar responsável então pela limpeza e uma outra pessoa foi designada para cuidar da merenda. Existe então ainda um projeto de lei que está na jurídica da Prefeitura Municipal solicitando autorização para contratação emergencial de 10 monitores, que vai atender não só a essa escola, mas outros casos emergenciais também, até que seja resolvida a questão em definitivo, né, já com essa decisão do juizado que entrou na roda aí para tentar resolver esse problema de maneira determinante e solucionar de uma vez por todas. Ainda é pedida a autorização para contratação de mais 20 que ficariam em cadastro reserva. Então depende desse projeto ser concluído na jurídica da Prefeitura, ser encaminhado para a Câmara para votação. E aí, então, o município tem essa autorização de fazer essa contratação aí para suprir essa necessidade na escola. Tem uma outra informação que é a direção segue com a professora Edila e a vice-diretora já foi definida e deve ser anunciada nos próximos dias. Então, tem caminho para resolver? Tem caminho, a gente pelo menos tem a informação de que tudo isso será feito. A gente precisa acompanhar em quanto tempo e se de fato vai se concretizar, né, Dani? E a gente espera trazer essas boas notícias aí para a nossa telespectadora Luciane, né, que mandou aqui a mensagem. Thelma, obrigado pela participação com a gente. Mais uma vez aproveito aqui esse momento para reiterar para você que está em casa. Você também tem um serviço aí que não foi resolvido, que precisa de uma atenção especial por parte de uma secretaria. Eventualmente você já abriu o protocolo, como a Thelma mencionou, né? Que é o que a gente sempre orienta, inclusive, né? Que é um caminho para a gente ter certeza de que foi pedido lá, né, Nunes? Primeiro para a gente poder cobrar junto. Com certeza. E aí você pode mandar a mensagem para a gente, que é nesse número que está na telinha aí, o 51997697129. E toda segunda-feira um repórter aqui na telinha da TV Novo Tempo, comigo no estúdio, para trazer respostas então a essas demandas. Thelma, obrigado pela participação. Obrigada, Nunes. Boa tarde para quem está em casa também. Valeu. Gente, o final de semana foi marcado pelo início dos festejos Farroupilhas aqui no Rio Grande do Sul, com a geração da chama crioula no município de Cristal, no sul do estado. Mais de 2.000 pessoas acompanharam um evento tradicional do Rio Grande do Sul. O Parque Histórico General Bento Gonçalves da Silva foi o local da 70ª geração e distribuição da chama crioula em Cristal, na zona sul do estado. O Dia de Sol contribuiu para um grande evento com apresentações artísticas e diversas atividades relacionadas à centelha gaúcha. A encenação Estância do Cristal, refúgio de esperança em tempos de guerra, encantou os espectadores. Ao longo das próximas 4 semanas, a chama será distribuída para as 30 regiões tradicionalistas do estado, que levarão o fogo para todos os 497 municípios gaúchos. A viagem de volta é feita a cavalo durante todo o dia. À noite, os tradicionalistas se alojam em fazendas e galpões que estão cedidos para abrigar o grupo. De Cachoeira do Sul, partiram 30 pessoas e a previsão de chegada será neste domingo pela manhã. São vocês que impulsionam o movimento tradicionalista em cada região. Nossos conselheiros do movimento, obrigado. São aqueles que nos aconselham nas horas em que tropeçamos e precisamos seguir em frente. O vento está forte, mas de olhar os senhores a cavalo, esse povo aqui, e aqueles artistas que nos trazem 1835 a esse local, nos mostram que valeu a pena, nos mostram que vale a pena trabalhar com a cultura gaúcha. Deputado e secretário Santini, que representa o governo do estado, muito obrigado. E tudo que for gasto com o movimento tradicionalista e com a cultura gaúcha, deputado, não é gasto, é investimento na juventude, investimento nas crianças. Segundo o movimento tradicionalista gaúcho, o ato simboliza a coragem, a união dos povos e o sentimento de pertencimento do gaúcho às suas tradições. Caso a chama venha a apagar no caminho, um lampião é levado pela delegação junto dos carros de apoio.
Em 2024, o município de Alegrete, na fronteira do estado, espera o Rio Grande do Sul para o acendimento da chama. Isso aí, nós aguardamos a chegada dos amigos da Cavalgada da Integração aqui em Cachoeira do Sul. Gente, a Organização Mundial da Saúde e as autoridades dos Estados Unidos anunciaram que monitoram de perto uma nova variante do vírus da Covid-19, denominada BA.2.86, embora o seu potencial impacto seja desconhecido no momento. Um sinal de alerta que está novamente ligado. A Organização Mundial da Saúde e autoridades dos Estados Unidos monitoram de perto uma nova variante do vírus da Covid-19, denominada BA.2.86. O anúncio foi feito na sexta-feira, destacando que o potencial impacto da nova cepa ainda é desconhecido até o momento. A Organização Mundial da Saúde decidiu classificar a nova variante na categoria de variantes sob vigilância devido ao grande número de mutações, mais de 30, do gene Spike que possui. A proteína Spike é a que dá ao vírus a sua aparência pontiaguda e possibilita que o SARS-CoV-2 consiga penetrar nas células hospedeiras. Até o momento, a BA.2.86 foi detectada em Israel, Dinamarca e nos Estados Unidos, onde os Centros de Controle e Prevenção de Doenças confirmaram que monitoram de perto esta variante. Em um boletim epidemiológico, a OMS reiterou a importância de seguir com a vigilância, sequenciamento e notificação às autoridades competentes para permitir uma visão exata do conjunto da pandemia de Covid-19. Muitos países encerraram sistemas que faziam essas tarefas por considerar que a ameaça diminuiu e que os gastos que representavam não eram justificados. E na sexta, o Brasil confirmou o primeiro caso dessa variante EG5 da Covid-19, uma subvariante da Omicron. O caso foi registrado em São Paulo e trata-se de um paciente de 71 anos de idade, residente na capital paulista. Esta cepa é um dos tipos mais comuns no mundo todo. E agora nós vamos para um dos espaços que a gente mais gosta aqui no Telejornal, que é ouvir você de casa. Aliás, por meio da nossa troca de informações diária, por essa troca diária que nós fazemos aqui de informações, é que nós temos acesso a tantas questões que acontecem no nosso dia a dia. E também podemos receber aqui muitas boas histórias. Por isso, você está começando aí a semana, fim de semana ficou sabendo de uma história legal, uma história de resiliência, alguém que superou alguma situação difícil da vida, que você acha que vale a pena compartilhar com a comunidade? Sugira, mande a sua mensagem pra gente aqui no WhatsApp, pode mandar uma foto, um áudio, um vídeo, e o número é o 51997697129. Você também pode participar aí nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira, ou no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Bora pra telinha, tem mensagens aqui do nosso WhatsApp. Olha só aqui o que diz a nossa telespectadora. Estamos com as lâmpadas queimadas há quase 2 anos no Rincão da Guajuvira. Fica aqui o apelo, então, para a Secretaria de Obras, né? Nesse caso aí o setor de iluminação. Quem mais? A Cristina também está participando. Quero agradecer à Prefeitura que arrumou a Estrada Nova da Palmeira. Obrigado, Cristina. Boa notícia, que bom que deu tudo certinho aí, tá bom? Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência. Intervalo agora e na volta tem a previsão do tempo. E ainda, diversas atividades marcam a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla em todo o país. Aqui em Cachoeira do Sul, a APAI está fazendo um alerta para a inclusão. No quadro Educação, Denise Belladonna fala sobre os prejuízos de não conhecer as palavras e o significado delas. Tem criança com dificuldade para falar. E na entrevista do dia, um papo com a homenageada da Festa dos Livros de Cachoeira do Sul, Lair Vidal. Eu sou a maravilha das mãos de Deus. Cada ser humano que pisa nesse planeta é uma obra máxima do Criador. Tudo isso logo depois dos comerciais. Nós voltamos já já. Meio-dia e 24, o NT Sul já está de volta ao vivo. Bom começo de semana, boa segunda-feira para você. Tudo certinho aí contigo, com a tua família?
Quer participar com a gente aqui no Telejornal? Daqui a pouquinho tem mais um bloco de interatividade. Você pode enviar a sua informação, a sua notícia, o que está acontecendo aí onde você está, uma história legal que você queira compartilhar com a nossa comunidade. Está aí na telinha o número do nosso WhatsApp para você mandar o seu recadinho, tá bom? Vamos dar uma olhada na situação do tempo neste comecinho de semana aqui em Cachoeira do Sul. Imagens da nossa câmera ao vivo no centro de Cachoeira do Sul. Temos aí uma segunda-feira com céu azulzinho, né? O amanhecer teve bastante cerração bastante densa aqui no município, mas depois foi limpando e temos aí, portanto, o céu ensolarado. Gente, a semana no Rio Grande do Sul vai ter clima para todos os gostos, viu? Tem calor de verão, sol entre nuvens e retorno da chuva. Amanhã, conforme a Climatempo e o Instituto Nacional de Meteorologia, deve ter calor de 30 graus em várias áreas do estado. Veja a previsão. Segunda-feira em Cachoeira do Sul teve bastante cerração ao amanhecer, mas o sol predomina neste momento e esta é a tendência para todo dia. Temperatura mínima 12 graus, máxima 25. Terça-feira tem previsão de bastante calor para a tarde e chance de temporal da tarde para a noite, conforme algumas centrais de meteorologia. O volume de chuva previsto é baixo. Temperatura mínima 17 graus, máxima 30. Quarta-feira tem sol entre nuvens com chuva a qualquer hora. Novamente, essa chuva, conforme o que se prevê por agora, deve ter baixos acumulados. Mínima 15 graus, máxima 20. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O sol aparece com nuvens em todo o Rio Grande do Sul hoje, mas no sul e no norte do estado, parte do dia deve ter momentos de maior nebulosidade. A massa de ar frio que trouxe noites frias no fim de semana começa a dar lugar ao ingresso de ar mais quente, que ingressa pelo oeste e eleva a temperatura. Já à tarde vai ter marcas predominantemente agradáveis, com máximas mais elevadas, junto ao oeste e também ao noroeste do estado. Na terça, o tempo muda no Rio Grande do Sul. O sol aparece com nuvens em várias regiões do estado e ingressa ar muito quente, com vento do quadrante norte, moderado, com rajadas fortes em diversas localidades. E aí vai ter chuva em alguns momentos e podem ocorrer temporais. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje? Em Porto Alegre, região metropolitana, máxima de 25 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 26. Na região norte, em Passo Fundo, 22 graus. Na região central, em Santa Maria, 25. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 24 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na metade sul, 21 graus. Já receberam as pedras de calçamento as ruas Fioravante, Trevisan e José Antônio Mesquita, ambas no bairro Parque Primavera, em Cachoeira do Sul. O trabalho de calçamento das ruas é feito pela empresa Jante, que está responsável também pelo trabalho nas outras 7 ruas do bairro, que estão contempladas dentro do cronograma de obras do programa Avançar Cidades. São mais de 3 milhões de investimento em calçamento nas ruas do bairro Primavera. A próxima via a receber o calçamento, de acordo com o cronograma de trabalho da Secretaria de Planejamento, é a rua Chafi Abraão Nazar. E é hora de ver mais recadinhos da nossa audiência. Você faz parte aqui do NT Sul, manda sua mensagem, conta o que acontece, dá o seu recado por aqui. Vamos mais uma vez para a nossa tela para ver as mensagens do WhatsApp e deixamos aqui o númerozinho também para você mandar a sua participação, tá bom? Vá participando aqui com a gente. Olha só, deixa eu mostrar para você que está em casa essas imagens que o meu amigo Matheus Freitas fez hoje de manhã na Praça da Soares, aqui em Cachoeira do Sul. A gente já tem aí algumas árvores floridas. Não chegou ainda a primavera, né? Estamos ainda aí, portanto, no inverno, mas algumas espécies realmente florescem um pouco antes e outras vão tendo também esse processo intensificado, já que a gente tem tanto calor aí fora de época, né? Mas a paisagem já está mudando, as flores já estão aparecendo em algumas espécies aqui no município de Cachoeira do Sul, e aí está o registro feito na Praça da Soares. E essas fotos elas já começam a aparecer também aí nas redes sociais aqui no município, né? Bela paisagem, fica a dica para você de casa, aproveitar aí um dia de sol, se tiver a oportunidade, para também descansar um pouco e apreciar a paisagem. Marcos Miller está participando com a gente. Estamos sem água aqui no bairro Tibiriçá desde cedo. A Corsan não divulgou que ia faltar água para a gente se programar, encher as vasilhas.
diz aqui o Marcos. Obrigado, Marcos, pela participação. Vamos verificar o que acontece aí no bairro Tibiriçá, tá bom? A Vandréia está participando com a gente aqui. A semana da PCD, da pessoa com deficiência múltipla, começou com palestra do professor Alex Severo para os estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Portela. Obrigado, Vandréia. Tem mais uma foto aqui que a Vandréia compartilha com a gente. Momentos importantes, né, de conscientização, de troca, algo tão básico, tão importante para a educação. Obrigado por compartilhar com a gente e parabéns aí pela iniciativa. Quem mais? O Edson Oliveira está participando. Passei sexta-feira na frente das garagens onde ficam os veículos da Secretaria do Interior. Tem uma patrola da marca Case atirada no pátio sem rodas. Gostaria de saber se vão arrumar ou vão deixar virar sucata o patrimônio de todos nós, diz aqui o Edson Oliveira. Obrigado, Edson, pela participação. O questionamento está feito aqui, vamos buscar também informações sobre este caso. Quero mandar um abraço aqui para Kelly Silva, está com a gente lá no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. A Mariluce Fleck também está com a gente, obrigado aí pelos recados. Gente, desde 1963, em todo o Brasil, é realizada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A iniciativa da Federação Nacional das APAES mobiliza e envolve todas as instituições e a população como forma de integração e também ampliação de horizontes no trato e atendimento a esse público. Aqui em Cachoeira do Sul, a Escola Especial Ponche Verde, que é mantida pela APAE, nunca fica de fora. Conectar e somar para construir inclusão, um tema bastante pertinente e profundo para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Nós estamos aqui na sede da Escola Especial Ponche Verde, a nossa APAE, para falar com a diretora pedagógica da instituição, a Marta Andrade, para nos dar mais detalhes. Marta, é uma semana especial, né? É uma semana especial. O tema é muito especial, né? Porque a gente aproveita a era da informação, né, para conectar e somar e construir inclusão. Então, a gente envolve comunidade, a gente envolve escolas, né? É um tema amplo e atual, né? Porque a gente tem as redes sociais, né? Onde todos se comunicam, né? Então, é a era da informatização, né? E essa conexão é o que dá maior visibilidade e maior conhecimento também para as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, inclusive para exigir os seus direitos, né? Então, é uma semana que eu julgo muito importante, onde todas as escolas do município, e isso me deixa muito satisfeita, que também estão trabalhando dentro dessa semana, também com esse tema. Marta, é uma via de mão dupla, né? Tanto a APAE faz um trabalho, né, junto com essas pessoas e também traz a comunidade para dentro da instituição também, né? É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. A gente traz a comunidade para dentro aqui da Escola Especial Ponche Verde da APAE para conhecer o nosso trabalho, mas também vamos lá fora também, lá na sociedade, também, né, levamos os alunos para se apresentar, levamos os alunos para conversar, nós vamos até as escolas para conversar e falar sobre esse tema tão importante. Nós apoiamos as escolas na questão da inclusão, estamos sempre presentes dentro das escolas na medida do possível para que essa inclusão de fato aconteça. E durante essa semana, Marta, o que a gente pode destacar em termos de programação de atividades? Nós temos várias atividades, nós temos homenageados, né, as pessoas que nos apoiam, né? Esse ano é o Marlon Santos, né, que ele é uma pessoa que nos apoia muito, que nos ajuda muito e tem nos ajudado sempre, é um amigo da APAE, né? Ele é um dos homenageados, todos os anos a gente faz uma homenagem a uma pessoa importante para nós. E depois a gente tem várias atividades, temos atividades recreativas, temos atividades culturais, né, que uma delas é a que vai acontecer em Sobradinho, que é o Festival Nossa Arte, que vai ser no dia 24, será em Sobradinho, a APAE de Cachoeira do Sul e mais 7 APAEs daqui da região estarão presentes, estarão participando. É um concurso, né, onde o pessoal que sai dessa fase, os grupos que saem dessa fase, vão para a fase estadual e posteriormente para a fase nacional. E Cachoeira tem tradição, né? Com certeza, nós vamos com dança, vamos com
percussão, vamos com artes literárias, vamos com artes visuais, né? Vamos com vários trabalhos, né? E estamos apostando no nosso pessoal para voltar com o troféu desse concurso lá que vai acontecer em Sobradinho. Que legal. Tem também um dia de integração, um dia de voluntariado, né? De atividade direto aqui dentro da instituição. Isso, nós temos um pessoal de uma igreja, né? Que tem um projeto que esse ano eles escolheram a PAI para fazer o mutirão da limpeza. Então, nesse dia nós vamos ter pintura, vamos ter em média 40 pessoas aqui dentro da PAI, né? Da nossa escola, fazendo pintura, fazendo limpeza, organizando tudo o que é necessário para deixar a nossa escola perfeita, linda e maravilhosa. Bom, a gente sabe que a programação envolve muitas outras atividades, mas também você que nos acompanha pode acompanhar e também consultar, né, Marta? Fazer contato com vocês através do telefone e outras redes sociais, né? Isso, nós temos as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, né? E também temos o nosso telefone, 3722-2515. Quantos alunos atualmente a PAI atende? Atualmente nós atendemos 241 crianças, estudantes, jovens, adultos e idosos. Vários tipos de assistência? Vários tipos, né? Temos a assistência social, né? Que é muito importante, que é o carro-chefe da PAI, né? Aí depois nós temos a educação e depois temos a saúde, né? Que acontece na parte da clínica. Tá bom, então. Marta, muito obrigada pela participação. Sucesso, excelente Semana Nacional aí, com muitas atividades e que a comunidade venha e participe também, né? Nem que seja para conhecer, né, a instituição, conhecer o trabalho aqui realizado, né? Exatamente, né? Nós estamos de portas abertas, aguardando que as pessoas venham conhecer, venham questionar, perguntem, né, sobre esses momentos que vamos ter aqui com os nossos estudantes. Muito obrigada. Tá bom, a gente que agradece a participação. Dariel, então, diretamente aqui da PAI, para o NT Sul, lembrando, Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, começando na segunda-feira, muitas atividades e é uma semana realmente de reflexão e também de participação. Volto contigo no estúdio. É isso, obrigado, Lena, pelas informações. Gente, a linguagem é muito importante no nosso dia a dia. Você já parou para pensar o quanto a gente usa a linguagem, como a gente se comunica, o quanto a gente se comunica ao longo de um dia? Por outro lado, a dificuldade ou a falta dela, a falta de poder se comunicar, atrapalha o desenvolvimento. Para as crianças, afeta a interação. No quadro Educação de hoje, a professora Denise Belladonna fala mais sobre isso. Boa tarde. Meu recado para vocês hoje é um fato que venho constatando em sala de aula a cada dia: a mudez da língua portuguesa em nossos alunos. O isolamento social gerou efeitos no desenvolvimento da linguagem, uma vez que a criança precisa interagir com os seus pares a fim de aprender a função da comunicação, perceber que quando necessita de algo deve expressar, e a linguagem oral ainda é a forma mais comum de se comunicar. Marina Puglisi, fonoaudióloga graduada pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, afirma: a escola tem um papel fundamental na questão da interação social e da aquisição de significados. É crucial para o desenvolvimento da fala e da linguagem. Essa falha que o isolamento nos deixou foi desde o aprender a falar até o adquirir vocabulário para a expressão da linguagem. O esforço hoje é desenvolver essas deficiências para que as crianças não permaneçam nesse vazio de palavras. A linguagem é tudo aquilo que a criança vai aprender em termos de conhecimento, conteúdo e vocabulário. E faz parte também a forma como ela vai conseguir organizar o seu próprio pensamento para se comunicar. Tudo faz parte de um processo de amadurecimento que, se interrompido, com certeza mostrará deficiências, desde a fala, escrita, expressão até a compreensão. Trata o caso como mudez porque, além de um vocabulário reduzido, sem o conhecimento das sinonímias que ajudam a elucidar ideias, nossas crianças usam palavras abreviadas que, com o tempo, tendem a perder o seu sentido de origem. Para entender um texto, é necessário o acesso a um conhecimento pré-existente, que fará associação com a informação nova, formando a interpretação.
Assim, o domínio do vocabulário e a sua amplitude facilitam a capacidade de realizar inferências e de compreender. Estudos apontam que a criança com déficits no desenvolvimento do vocabulário tem resultados insatisfatórios em provas de construção de redações narrativas. A relação entre a palavra, o significado, a fala e contexto são fundamentais na comunicação oral e, por consequência, transferidas para a linguagem escrita, visto que elas se relacionam num contexto conhecido. Quanto menos relações e trocas culturais, menos conhecimento e menor base dos intercâmbios cerebrais para as aprendizagens. Ou as nossas crianças e jovens são expostos às linguagens padrões de livros, documentários compatíveis com a idade e diálogos familiares, ou ficam na linguagem reduzida das redes sociais e sofrem as consequências de uma progressiva mudez funcional. Até o nosso próximo encontro. Ela foi anunciada na última semana como a patrona da Feira do Livro de Cachoeira do Sul. A professora Lair Vidal bateu um papo com a repórter Thelma Tomás e falou um pouco sobre a sua história de vida e a emoção de ser homenageada na Festa dos Livros. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a quem nos acompanha em casa. Hoje eu vou começar minha entrevista de uma maneira diferente. Existe uma frase que eu li há algum tempo, que nós somos o sonho dos nossos ancestrais. E eu referencio hoje a minha ancestralidade e a ancestralidade de todos os meus irmãos negros que viveram para ver esse momento que a gente vai contar. Esses ancestrais que caminharam sobre estradas mais tortuosas e patrolaram ela um pouco para que nós, aos poucos, pudéssemos caminhar de uma maneira mais tranquila e alcançar o que a gente mais deseja, que são os espaços que nos são devidos e a representatividade. Do meu lado, a patrona da Feira do Livro deste ano de Cachoeira do Sul, Lair Vidal, com quem eu converso agora. A Lair é a primeira patrona negra da história de Cachoeira do Sul e, portanto, a gente vai falar um pouquinho sobre esse reconhecimento. Então, saudações festivas, agradecimentos, muitos agradecimentos, e eis que nesse momento ensolarado, assim, de céu de brigadeiro, não é? Até os bem-te-vis querem fazer fundo para as nossas falas. No início havia até cardeal a cantar, não é? Na expectativa. É certamente a presença dos ancestrais saboreando vitórias que eles sequer pensaram, não ousaram nem pensar nesse momento, não é? Mas hoje são contemplados. Nossa ancestralidade, sim, está contemplada na minha pessoa. Sou um bom livro para se ler. Com certeza. E é uma homenagem que chega para selar toda a tua trajetória como professora, como historiadora e como mulher negra ativista, né? São muitas trajetórias, e nessas trajetórias penso que é uma construção coletiva, é uma contribuição para o coletivo da cidade. Ter sido professora, continuo a ser professora, porque professora serei eternamente, sem não dúvida. A gente deixa, sim, um legado, e por onde transitei como professora, hoje recebo muitos reconhecimentos dos alunos que por mim transitaram ali com o meu conhecimento e que se projetaram na sociedade, e eles me reverenciam. Isso é glória, isso são caminhos aplainados, e que o meu conhecimento, a minha história, possa aplainar o caminho de outros, porque a gente tem compromisso quando é inspiração para outros, não é? Mas jamais ousei pensar, isso jamais me passou pela cabeça, em nenhum momento sequer, de um dia ser a patrona da Feira do Livro da cidade de Cachoeira do Sul. Vejam que é um evento de uma magnitude ímpar e que coloca o nosso município na vitrine do estado do Rio Grande do Sul, porque cidade nenhuma, município nenhum no estado do Rio Grande do Sul tem um evento longevo semelhante ao nosso. São 38 anos. É muita história, né? É muita história. E eu chego então na 38ª edição para trazer na minha pigmentação, nos meus traços étnicos, o legado
de um povo, a história de um povo que faz parte do grupo étnico formador do município. Estou sim representando este segmento étnico formador da cidade. E isso, além de me fazer sentir honrada e orgulhosa, muito mais que isso, joga sobre mim uma grande responsabilidade. Ser inspiração para alguém, ser referência para alguém, isso é um comprometimento muito grande. Muito grande. É uma luta que nós, da comunidade negra, temos permanentemente, né? Nos vermos representados, nos vermos ocupando espaços que até há pouco tempo nos eram relegados, a gente poder olhar uma patrona da Feira do Livro, uma pessoa que ascendeu por méritos próprios, porque trabalhou para isso, independentemente de todas as outras barreiras que o próprio racismo estrutural nos impõe, está ali. E se a Lair pode, aqueles que estão assistindo esse momento se consideram também capazes, né, Lair? E é isso que a gente precisa. Certamente esta é a grande leitura. Esta é a grande leitura. Olhar e sentir-se e sentir-se com. E que esse estar com e sentir-se com mova a comunidade negra em busca de espaços, sim, que historicamente nos foram negados, que jamais foram ocupados por nós, mas é um momento. E a única forma de chegar-se a estes espaços historicamente não nos pertencendo é a qualificação, é o estudo, é a formação, é instrumentalizar-se. Essa ferramenta, essa fala eu quero colocar no meu pronunciamento oficial, no dia da abertura da feira, não é? A ferramenta, o instrumento que se chama conhecimento, esse sim é o tesouro que a traça não rói e o ladrão não rouba. E a comunidade negra, como grupo étnico, um dos grupos étnicos formadores da cidade de Cachoeira do Sul, urge apropriar-se dessa ferramenta, desse instrumento, dessa competência, dessas capacidades, desses saberes, desses conhecimentos, desde do apropriar-se de sua própria história, porque é um legado imenso, é uma contribuição imensa a ser trazida à tona e que faz colocar de pé e revelar o protagonismo da comunidade negra dentro do município de Cachoeira do Sul, sem vitimizar-se, em absoluto, porque por aqui transitaram ancestrais que merecem sim, de quem hoje aqui está, vitórias. Sem dúvida. Foi um encantamento de Deus. Eu sou um sonho de Deus, por isso saí assim, o que sai da mão de Deus sai maravilhoso. Cada ser humano é uma maravilha. Eu sou a maravilha das mãos de Deus. Cada ser humano que pisa nesse planeta é uma obra máxima do Criador. Como é que tu recebeu esse convite? Como que isso te tocou? Como é que foi? Saber que tu ia ser patrono da feira. Foi um susto. Foi susto. Primeira coisa foi susto. Eu disse, não é verdade. Que a secretária de Cultura está falando isso. Acho que não é para mim, não é comigo. E fui olhando o pessoal no entorno da mesa, assim, todos me olhavam e sorriam. Eu digo, o quê? Mas como assim eu? Disse, mas não sei que pergunta vou fazer para ela, mas será que ela tem certeza? Será que... Foi um susto. E a ficha custou a cair, sabe? Foi assim, fiquei eletrizada ali, mas uma resposta eu dei para ela. Seria um desaforo, perdão pela palavra aqui, perdão, mas seria um desaforo dizer não. Impossível dizer não, né, Lair? Impossível dizer não. É impossível dizer não, uma honraria dessa. Uma honraria. Tu que já organizaste feira, que já foi secretária, já trabalhou nesse meio e agora sendo homenageada, ter a tua história homenageada, lembrar de todas as vezes em que tu trabalhou nessa organização e de repente tu tá lá assistindo essa festa acontecer. Nossa, olha, é um empreendimento árduo organizar uma feira do livro, eu já passei por isso, mas dá um suador. Agora eu vou para a vitrine como homenageada. Então, minha alma se reveste de toda a alegria. A obra máxima, ela não nasce pronta. Ela tem que se construir. Fogão a lenha, tem que cortar lenha, dar comida para as galinhas, cuidar dos irmãos, fazer pão, remendar, engomar. Eu sei muitas coisas. Transitei na vida como lavadeira, para ajudando a mãe, no ferro de passar, engomando. Cozinheira. Fui uma criança sedenta de leituras.
E para um livro cair na minha mão, na nossa mão, era muito complicado. Era uma coisa muito cara, muito caro para nós. Nós tínhamos que comprar outras coisas mais urgentes, como o nosso pão de cada dia. Não podia se investir em livros. E eu tinha um fascínio por livros. E a gente, quando conseguia um Tio Patinhas, lia e relia várias vezes o mesmo e trocava com os outros. Então, mas sempre fui fascinada por leituras. Eu tenho encanto por livros, encanto por leituras. E de lavadeira, de cozinheira, de faxineira, eu consegui me formar, estudar e me formar. E eu tive uma patroa maravilhosa, Maria Celina Castanino, a mãe de Marúcia Castanino. E Marúcia Castanino tem a minha idade, foi minha professora. Então ela dizia assim para mim, quando eu ia lá para fazer a faxina, boneca, ela me chamava de boneca. Boneca, hoje você não vai fazer a faxina, tem sabatina, vá para casa estudar. E eu desatinada por aquele troquinho da faxina para comprar os polígrafos para estudar. E ela me mandava para casa para estudar para sabatina. E dizia, tudo que é cursinho tu faz, boneca, tudo que é concurso tu vai fazer, boneca. Os anos se passaram, eu me formei. Letras é a minha qualificação, a minha formação. E eu passava na frente da casa dela, já formada e tal, enfim, ela dizia, chegava na janela e dizia, ó boneca, tudo que sai de ti no jornal eu recorto, que ela disse. Ela também saboreou essas vitórias aí comigo, né? Lair, mensagem para quem está em casa acompanhando, um convite para a galera de Cachoeira do Sul, para toda a comunidade de Cachoeira, que prestigie a feira, para que vá conhecer um pouco da história desse livro tão lindo que é a tua história de vida. Então, a todos que nos veem, nos ouvem, um convite, até eu diria uma convocação. Você está convocado, convocada a prestigiar a nossa Feira do Livro, que tem o seu início, a sua abertura no dia 25, lá no espaço da Feira Livre, com o tema Livro, Alimento para a Alma. Olha que profundo, veja que profundo. Vai ser uma feira de grandes aprendizados. Não percamos. É uma baita oportunidade para conhecer um pouco também da tua história, né, Lair? Conhecer, sim, da minha história, mas muito mais tocar livros, esfregar livros, mergulhar em livros. Muito obrigada pelo tempo despendido com a gente. Quanta emoção de ver esse momento acontecer. Está evidenciado, eu também estou muito emocionada. A nossa patrona é Lair Vidal. É isso aí, Daniel. Muito bom, muito obrigado, Thelma, muito obrigado, professora Lair Vidal. A sua história de vida certamente inspira a todos os cachoeirenses e fica aqui o convite, então, para a Feira do Livro de Cachoeira do Sul, evento imperdível, precisamos prestigiar. E agora vamos ver as mensagens da nossa audiência. Olha só, está com a gente aqui a Claudete, está nos acompanhando de Capão da Canoa, está no litoral norte do Rio Grande do Sul. Obrigado, Claudete, pela companhia, bom começo de semana para ti. Gelson e Eliane Cruz, Nora da Rosa Martins Madalena, Jana Rodrigues, Maria Anita Rezende, grande abraço a todos aí, obrigado pelos recadinhos. Vamos para a telinha, tem mensagens aqui do nosso WhatsApp, número para você também interagir aqui no Telejornal NT Sul. A Ieda está participando com a gente, parabéns, professora Lair Vidal, maravilhosa professora, muito competente e digna, merece esse reconhecimento. Mulher de referência, adoro minha inesquecível e querida professora, diz aqui a Ieda. Obrigado, Ieda, pela participação. É isso mesmo, né? Quem mais? A Nora está participando, que eu mencionei agora há pouquinho aqui a participação da Nora Madalena, e ela também está parabenizando a professora Lair por ser a patrona da Feira do Livro de Cachoeira do Sul. Obrigado, Nora, pela participação com a gente aqui também. Edi Quadros. Estou muito feliz com as obras na Praça José Bonifácio. As águas dançantes serão inauguradas. Obrigado, Edi Quadros, pela participação. Pelo que a gente sabe, ainda tem mais alguns detalhes, algo mais ainda para se fazer ali na Fonte das Águas Dançantes, mas aí a promessa, né, para que lá no Dia da Criança, 12 de outubro, haja então a reinauguração dessa praça e ela deve estar completamente revigorada. E é o que a gente espera, né, ter aí um centro da cidade de Cachoeira do Sul, um centro mais bonito, uma praça que seja aconchegante para toda a comunidade cachoeirense, né? Quem mais? A Elizabeth Ribeiro está participando com a gente. Ruas do quilômetro zero continuam um caos, cheias de buracos, ruas sem placas de identificação, nomes trocados.
Desde o início da pandemia, não temos mais ônibus aqui, diz a Elizabeth. E ela está pedindo aí, então, a ajuda do poder público. Tem mais uma foto que a Elizabeth mandou para a gente. Olha só aí, né? Então são valetas que vão abrindo aí com a passagem da chuva, a água vai escorrendo e abrindo aí esses valos. Algo bem ruim, né, Elizabeth? Então fica aqui o apelo para a Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul. Dá uma passada no quilômetro 0, região norte da cidade de Cachoeira do Sul. A Suelen está interagindo com a gente. Gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal pelas lâmpadas instaladas na Avenida Presidente Vargas. Agora sim, a iluminação está perfeita, diz aqui a Suelen. Obrigado, Suelen, pela participação e por enviar aí também o desfecho dessa história, né? A gente sempre convida a audiência a interagir com a gente, a trazer também informações sobre aquelas questões do dia a dia que não se resolvem, que a pessoa fica batendo na tecla, cobrando o poder público, mas quando se resolve a gente também faz questão de destacar aqui. Quem mais? Paulo César, ontem fui fazer uma caminhada na prainha e o cenário é de destruição. Triste realidade com a nossa cidade, que ao invés de crescer, está se acabando, diz aqui o Paulo César, destacando, né? Nesta praia, na chamada Praia Nova, houve a retirada dos antigos bares. Então essa estrutura fixa foi retirada e quando chegar a temporada de verão, será necessária a instalação de estruturas móveis. Obrigado, Paulo, pela tua mensagem aí, algo que a gente precisa acompanhar, né? Um abraço para o meu amigo Pispirica, que promoveu no fim de semana o Festival de Trova, evento tradicionalista aqui de Cachoeira do Sul. E vai aí então o nosso abraço a todos os artistas que se apresentaram aí no fim de semana. Nosso abraço então ao Gaudério Pispirica. Minha gente, já está chegando ao fim o NT Sul de hoje. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Fique com a Novo Tempo. Até amanhã. Tchau.